moçada, a gente conversa um pouquinho sobre o sistema excretor em humanos, né? O órgão principal do sistema excretor, claro, o rim, né? Você tem lá 2 rins, né? Na verdade, eu lembro que o rim é a estrutura excretora dos animais vertebrados como um todo, né? E cada um dos seus 2 rins é constituído por unidades filtradoras chamadas de néfrons. Cada um dos seus 2 rins tem mais ou menos 1.200.000 néfrons, como se o néfron fosse um pequenino filtro. Então, o néfron, unidade filtradora do rim, estrutura microscópica, e, gente, cada néfron apresenta algumas estruturas tubulares e algumas estruturas vasculares. Algumas estruturas feitas de túbulos renais, constituídos de tecido epitelial, e algumas estruturas vasculares, exatamente, derivadas de vasos sanguíneos. Meu desenho, moçada, de néfron vai ficar aqui, como sempre, né? Bem feioso, mas só para a gente ter uma noção aproximada dos componentes que o néfron vai ter. Lá vamos nós. Primeiro componente, primeira estrutura constituinte do néfron, recebe o nome, moçada, de cápsula de Bowman. Onde, gente, a cápsula de Bowman, cápsula renal, ela é uma estrutura responsável pela filtração do sangue. Primeira etapa, gente, de funcionamento dos rins, a filtração do sangue. Agora, para você poder filtrar o sangue tem que chegar na cápsula de Bowman. E para isso, nós vamos ter vasos sanguíneos, chamados de arteríola. Alguém lembra para mim o cara que chega, o nome dele é aferente ou eferente? Falamos sobre isso lá nas aulas sobre o sistema nervoso, nas aulas sobre o sistema circulatório. Vamos lá, que chega, aferente ou eferente? Aferente, né, gente? Então chega lá a arteríola aferente, e na arteríola aferente nós vamos ter a chegada de sangue cheio de porcaria, com grandes quantidades discretas, ureia, amônia, ácido úrico, principalmente, né, moçada, ureia. E aí, a arteríola aferente chega na cápsula de Bowman, e lá dentro da cápsula de Bowman, nós vamos ter, gente, o glomérulo de Malpighi. Onde o glomérulo de Malpighi, ele vai ser um novelo de capilares sanguíneos. Gente, esse novelo de capilares sanguíneos, ele tem a peculiaridade de que, como os capilares ficam enroladinhos, isso aí aumenta a resistência à passagem do sangue, aumenta a pressão nesse caso. A gente tem pessoas no que aumenta a pressão, começa a vazar material para dentro da cápsula de Bowman. Inclusive, a cápsula de Bowman, ela lá é constituída de tecido epitelial, tá lá, moçada, as células epiteliais, é aquele tecido, que é aquele tecido epitelial simples, com uma camada de células, cúbico, né? Com célulazinhas cúbicas. Sendo que entre uma célula e outra célula existem pequenos espaços. Esses pequenos espaços são chamados de poros, e através, moçada, desse poro, algumas coisas podem passar, outras não. Que nem um filtro, né? Num filtro entra água suja, a sujeira fica presa porque ela é muito grande, sai água limpa só com partículas pequenas. Então, basicamente, o que faz um filtro trabalhar, ele vai lá e deixa estruturas pequenas a água passar, estruturas grandes, sujeira não passa. Mesmo esquema, isso aqui funciona como um filtro. Nós temos que quem consegue passar pelo poro, basicamente, moçada, moléculas pequenas. Então, através do poro, não pode passar nada que é muito grande, células não passam, faz sentido, né? O que passar aqui dentro, gente, para o túbulo, vai passeando, 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 e quando chegar aqui no final, vai ser xixi. Tu não quer perder hemácias no xixi. Tu não quer perder leucócitos no xixi. Por isso, ainda bem que pelo poro da cápsula não passa célula. Ah, também não passa proteína. Tu também não quer perder, gente, proteína na urina. Tanto trabalho que você tem para conseguir aminoácidos, para fabricar proteínas. Para perder proteína no xixi, não faz o menor sentido. Então o poro
não deixa nada grande passar. Célula não passa, proteína não passa, que nem no filtro, sujeira grande não passa, água pequena passa. Aqui, de maneira semelhante, não passa célula, não passam proteínas, passam, gente, somente estruturas pequenininhas. Tanto é que o que vai passar, eu vou chamar de filtrado glomerular, o material produzido nesse filtro, que é o glomérulo, nessa situação. Você tem que o filtrado glomerular, estruturas pequenas, a água passa, excretas passam, moléculas pequenas como monossacarídeos, como moçada, aminoácidos, sais minerais, o que é pequenininho pode passar no chamado filtrado glomerular. O resultado é que o sangue chega com muita porcaria, a maior parte das porcarias passa aqui para dentro e o sangue sai com pouca porcaria. Aliás, né, a arteríola que sai, ela é a arteríola eferente. Sendo, gente, que a arteríola eferente, a que sai, como a maior parte das excretas está aqui dentro, a arteríola eferente agora, ela terá bem pouquinha excreta. Então agora o sangue, ele apresenta poucas excretas. É bom lembrar que eu não quero que o sangue tenha pouca excreta. Eu quero que o sangue tenha 0 excreta. Tanto é que esse pouquinho de excreta que tem aqui, eu vou querer me livrar disso depois. Inclusive, a arteríola eferente, a arteríola que está saindo aqui do glomérulo de Malpighi, ela, gente, ela volta para essa região, que vai ser a região entre os túbulos renais. Bom, estava comentando que no filtrado glomerular, nós temos algumas coisas, né? Água, excretas, monossacarídeos, aminoácidos, sais minerais, vitaminas, e o que continua aqui vai embora no xixi. Opa. Tem coisas que eu não quero perder no xixi. Eu não quero perder glicose no xixi. Eu não quero perder aminoácidos no xixi. De modo, moçada, que, segundo componente do néfron, chamamos de túbulo contorcido ou túbulo contornado proximal. Gente, o nome túbulo contorcido é que ele é todo enrolado. Eu desenhei ele desenrolado para poder facilitar a nossa visualização, mas ele é todo enroladão. E o papel do túbulo contorcido proximal é exatamente a reabsorção de substâncias úteis. Ou seja, o que eu não quiser perder no xixi, eu vou pegar de volta no túbulo contorcido proximal. Ou seja, a gente vai ter uma rede de capilares ao redor dos túbulos renais, chama de capilares peritubulares. Olha que nome lindo, peri, ao redor dos túbulos renais. E, gente, essa rede de capilares peritubulares está lá para exatamente pegar monossacarídeos, que eu não quero perder no xixi, devolve para o sangue. Aminoácidos, que eu não quero perder no xixi, devolve para o sangue. Sais minerais, vitaminas, o que eu não quiser perder no xixi, eu devolvo para o sangue. Ô Landim, como é que você faz para pegar isso de volta? Isso aqui poderia ser feito de 2 jeitos. Difusão ou transporte ativo. Qual é o lado bom da difusão? Não gasta energia. Qual é o lado ruim da difusão? Só funciona a favor do gradiente. Do meio mais para o meio menos concentrado. O que quer dizer? Que se eu tivesse pouco monossacarídeo aqui e muito monossacarídeo aqui, a difusão já não funciona. Isso quer dizer que esse pouco monossacarídeo não iria passar para o sangue e seria perdido na urina. E eu não quero perder, nem que seja um pouquinho de monossacarídeo. Eu não quero perder nada de monossacarídeo na urina. O que quer dizer, então, nesse caso, que eu não vou trabalhar com difusão, eu vou trabalhar com transporte ativo. Transporte ativo, ele gasta energia. Eu sei, transporte ativo, ele gasta energia. Entretanto, o transporte ativo tem a vantagem de trabalhar contra o gradiente. Ou seja, mesmo que eu tenha pouco monossacarídeo aqui e muito monossacarídeo no sangue, eu garanto que aquele pouco monossacarídeo vai sair do túbulo e vai passar para o sangue. No que sai do túbulo para o sangue, zera o monossacarídeo no túbulo. Então não é para sair nada de monossacarídeo na urina. Você tem, por exemplo, lá aminoácidos, né? Eu vou ter bem pouquinho aminoácido aqui, não tem problema. Eu bombeio para o sangue, para o transporte ativo,
para garantir que vai ter 0 aminoácidos lá na urina. Bom, no caso dos sais minerais, tem tantos sais minerais no seu sangue que eu não consigo pegar todos os sais minerais de volta. Daí, um pouquinho de sais, especialmente lá, sódio e cloreto, ainda vai sair na urina. Mas do que você puder pegar de volta, você pega de volta. Notem que a gente não trabalha com difusão. Apesar da difusão não gastar energia, ela só funciona do meio mais para o meio menos. Eu vou trabalhar com transporte ativo. Apesar de ele gastar energia, ele traz a vantagem de funcionar do meio menos para o meio mais, para garantir que o pouco de monossacarídeos, aminoácidos, que estejam no túbulo renal, voltem para o sangue, que eles não sejam eliminados na urina. Ah, um detalhe. Você pega lá as célulazinhas do túbulo renal, né? Estão desenhando aqui as células do túbulo renal para aumentar a superfície de reabsorção do material. A gente vai ter microvilosidades nas células do túbulo contorcido proximal. Lembra, gente, para que servem microvilosidades? Microvilosidades para aumentar a superfície de absorção. Ou, no nosso caso, a superfície de reabsorção. Então, a gente vai ter nessas células grande quantidade de microvilosidades, tanta microvilosidade que a gente vai chamar de borda ou orla em escova. Essa borda ou orla em escova, exatamente uma grande quantidade de microvilosidades, com o objetivo de aumentar a superfície de reabsorção. Alguém briga comigo? Landim, por que você está usando o nome reabsorção? Se você parar para pensar, você está absorvendo isso de novo, né? A primeira vez que eu absorvi os aminoácidos na minha vida foi quando eu comi. Eu comi proteína, digeri e o aminoácido é absorvido no intestino. Cai no sangue. Cai no sangue e vai para o túbulo renal. Se ele volta para o sangue, ele está sendo absorvido uma segunda vez. Ele está sendo reabsorvido. Primeira vez que eu absorvi os monossacarídeos foi quando eu comi. Eu comi amido, digeri em glicose, a glicose é absorvida para o sangue. Do sangue foi para o túbulo renal, se volta para o sangue está sendo reabsorvido. Então nós temos essa borda, essa orla em escova, é tanta microvilosidade que parece uma escova de dente, parece, moçada, lá, as microvilosidades, como se fosse uma escovinha, borda, orla em escova, para poder exatamente aumentar a superfície de absorção nessa área. Ah, outra coisa importante que nós vamos encontrar ao nível do túbulo contorcido proximal, muitas e muitas mitocôndrias. Exatamente, moçada. Muitas mitocôndrias. Qual é o mesmo papel da mitocôndria? Produzir energia. Por que eu preciso de tanta energia no túbulo contorcido proximal? Porque ele reabsorve monossacarídeos, aminoácidos, etc., por transporte ativo. E transporte ativo gasta energia. Então, mitocôndrias, exatamente, para produzir energia para o transporte ativo poder trabalhar. Então, duas características importantes das células do túbulo contorcido proximal: as microvilosidades para aumentar a superfície de absorção e as mitocôndrias para poder produzir energia. Terceiro componente, moçada, do néfron vai se chamar de alça néfrica ou alça de Henle. Claro que o nome alça néfrica vai ficar bem lógico, então eu vou usar o nome mais feio, alça de Henle. Onde, gente, a alça de Henle, ela tem exatamente o papel de promover a reabsorção de água. Ora, no filtrado glomerular, a gente vai ter água, né? E, gente, eu não quero perder muita água na urina, senão eu vou desidratar. Então, você vai reabsorver água. Como é que se absorve a água? Através dos mecanismos de osmose. Então, bem aqui na alça de Henle, eu vou pegar a água de volta para a rede de capilares peritubulares. Então, a gente vai lá pegar a água de volta, alça de Henle, alça néfrica, e aí as coisas estão passeando, passeando, passeando. Peguei a água de volta, cheguei na quarta região, que vai ser o túbulo contorcido ou túbulo contornado distal.
Para que serve o túbulo contorcido distal? Ora, moçada, estava comentando que o sangue chega através da artéria aferente com grande quantidade de excretas. Devido à alta pressão que nós temos no glomérulo de Malpighi, a gente vai passar as excretas aqui para dentro. O que quer dizer que o sangue chega com muitas excretas, a maior parte das excretas vem para cá, e na arteríola eferente, o sangue chega com poucas excretas. Eu estava comentando que eu não quero que o sangue fique com pouca excreta. Eu quero que o sangue fique com 0 excreta. E é por isso que a arteríola eferente, ela, moçada, vai para a rede de capilares peritubulares, o que quer dizer que nos capilares peritubulares eu ainda vou ter excretas. Pouca excreta, mas eu vou ter. E eu não quero pouca excreta, eu quero 0 excreta. E é que entra em ação o túbulo contorcido distal. O papel dele é a secreção de excretas do sangue para dentro do túbulo renal. Ou seja, eu vou pegar aquele pouquinho de excretas que ainda tinha no sangue e vou bombear para dentro do túbulo renal para que eu pegue essas excretas e finalmente jogue na urina, finalmente elimine no xixi. Sendo pessoas que como é que você vai fazer essa secreção de excretas? Transporte ativo, ok? Então, basicamente, através de transporte ativo. Ô Landim, quem são essas excretas de que você tanto está falando? Essas excretas, basicamente, ureia, amônia, ácido úrico, mas também alguns íons que são tóxicos, H+, potássio, né? H+, potássio em excesso, eles são tóxicos. Então a gente vai se livrar disso no túbulo contorcido distal. Com um detalhe, notem que se você libera amônia, você mexe com pH, se você libera H+, você mexe com pH. Um dos importantes papéis que a urina tem é regular o pH do sangue. Se você vai lá e elimina amônia na urina, especialmente íons NH4+, amônio na urina, isso quer dizer que a urina ela vai ficar mais básica. Detalhe, né? A urina vai ficar mais básica, mas eu estou tirando amônio do sangue. Isso quer dizer que o sangue vai ficar mais ácido. De maneira semelhante, se você vai lá e elimina mais H+ no xixi, elimina H+ na urina, a urina com mais H+ vai ficar mais ácida. A urina vai ficar mais ácida, mas o sangue vai ter menos H+. E se o sangue vai ter menos H+, o sangue ele vai ficar mais básico. O que quer dizer que a urina ela pode regular o pH do sangue através de eliminar amônio ou eliminar H+. Então, a função extra aqui do processo de excreção, regular o pH do sangue. Se elimina amônio na urina, xixi básico, sangue ácido. Se elimina H+ no xixi, xixi mais ácido, o sangue vai ficar mais ácido. O xixi mais ácido, o sangue vai ficar mais básico aqui nesse caso. Última região que nós vamos ter em relação ao néfron, quinta região, chama ducto coletor de urina. O ducto coletor de urina também vai ser chamado de túbulo coletor de urina, chame como quiser. E qual é o papel dele? Reabsorção de água por osmose. Notem, gente, que a água é tão importante para o seu corpo, mas tão importante, que tem 2 trechos do néfron que vão então trabalhar mexendo com a reabsorção de água. A alça de Henle reabsorve água, o ducto coletor de urina reabsorve água, para garantir, moçada, que você não perca tanta água. Todo dia, a gente produz mais ou menos 1.800 litros de filtrado glomerular. Ô Landim, mas você não tem 1.800 litros de sangue. Você só tem 5 litros de sangue. Claro, quer dizer então que cada litro de sangue passa várias e várias vezes nos rins, né, todo dia. Sendo que a imensa maioria da água é reabsorvida. Tanto é que eu fabrico 1.800 litros de filtrado glomerular, mas eu só elimino mais ou menos 1,5 litro de xixi por dia.
99% da água que entra no rim, eu pego de volta. E é por isso que eu preciso de duas regiões para reabsorver água. A alça de Henle reabsorve água, o ducto coletor de urina reabsorve água, mais de 99% da água que entrou no filtrado volta para o seu sangue, para você não desidratar, e aí você libera 1,5 litro de xixi por dia. Né? Notem, moçada, eu sei que meu esquema ficou aqui meio feioso, mas a gente tem 5 regiões no néfron, 5 funções. Então fica mais ou menos fácil de você memorizar, de você decorar, se você associar direitinho. 5 regiões aqui na brincadeira. Número 1, cápsula de Bowman. Papel da cápsula de Bowman. O papel da cápsula de Bowman, filtrar. Então a arteríola aferente chega, glomérulo de Malpighi lá dentro, com a pressão do sangue alta, joga o filtrado do glomerular. Tá a cápsula de Bowman, papel dela, filtração. Número 2. Como no filtrado nós temos substâncias úteis que eu não quero perder no xixi, no túbulo contorcido proximal, eu vou pegar de volta tudo que é útil através de transporte ativo. Túbulo contorcido proximal, a gente vai lá reabsorver substâncias úteis que você não quer eliminar no xixi, que você não quer perder na urina. Isso aqui é feito através de transporte ativo. Na alça de Henle, a gente vai pegar de volta água por osmose, para você não desidratar. Na alça de Henle, você vai pegar lá reabsorção de água através de mecanismos de osmose. E como eu estava comentando com vocês, chega na arteríola eferente, na arteríola aferente, chega o sangue com muita excreta. A maior parte das excretas passa para cá. Na arteríola eferente, o sangue tem poucas excretas. Essas poucas excretas que agora tem no sangue, eu quero eliminar completamente. Então, o túbulo contorcido distal pega essas poucas excretas e joga nos túbulos para você eliminar. Então, túbulo contorcido distal, o papel, a secreção ativa de excretas, pegar as excretas que ainda estão no sangue, jogar no túbulo para eliminar na urina. E depois que você fez tudo isso, quando eu chego no ducto coletor de urina, o xixi está quase pronto. Eu vou regular apenas a concentração de água, reabsorvendo a água ainda, mais ou menos de acordo com suas necessidades, né? Então, você tem lá o ducto coletor de urina, ele, moçada, também vai ter o papel de promover reabsorção de água através do processo de osmose. Quer dizer, então, que vou querer que você decore desse jeito, né? Resumidamente, 5 regiões, cada um com sua função. Cápsula de Bowman filtra, contorcido proximal reabsorve material útil, alça de Henle reabsorve água, túbulo contorcido distal elimina excretas, ducto coletor de urina reabsorve água. Cuidado que no lugar de cápsula de Bowman, a gente pode usar um nome alternativo, né? A gente pode chamar de corpúsculo renal, onde o nome corpúsculo renal, ele é o conjunto formado pela cápsula de Bowman mais o glomérulo de Malpighi. A cápsula de Bowman mais o glomérulo de Malpighi, exatamente em conjunto, esses caras chamados aqui de corpúsculos renais. Então, no lugar de cápsula de Bowman, pode utilizar essa nomenclatura corpúsculo renal, já somando a cápsula de Bowman com o glomérulo de Malpighi.